Bom, vou começar aqui. Começar a girar meu tempo. Tudo certo, tudo certo, tudo certo. Beleza. Vou começar. Meu nome é Daniel Pereira Zitei, eu sou aluno do MBA em Inteligência Artificial e Big Data do ICMC USP. Hoje estamos aqui para falar do algoritmo Topic Based Context with DTW, a medição automática de viés baseada em modelagem de tópicos, e o meu orientador foi o professor Dr. Ricardo Marcondes Marcassi. O projeto ele tem 4 etapas: uma etapa de ingestão, uma etapa de classificação utilizando um modelo fraco com LLM, uma etapa de extração de tópicos com uma modelagem de Dynamic Type Warping baseado nas classes extraídas pelo classificador LLM mais KNN, e, por fim, o nosso algoritmo proposto TBC-DTW. O algoritmo fraco que a gente criou, ele é baseado no IPTC. O IPTC ele é um órgão mundial regulador de mídia e ele traz algumas definições e o nome atrelado a essa definição. Então, a gente consegue ver por essa imagem aqui a definição do que o termo significa e o termo. Então, como vocês podem imaginar, pelo nosso diagrama, a gente criou um modelo fraco, criando embeddings da descrição do texto e utilizando como saída o tema do IPTC. Com isso, a gente gera um classificador fraco. Tendo o classificador fraco, a gente partiu para a ingestão dos jornais. Para a ingestão dos jornais, a gente conseguiu capturar das notícias de 3 jornais a URL da notícia, a data, o título, o subtítulo dessa reportagem, o corpo e o veículo ao qual ele está atrelado. Dessas informações, foram extraídas 183.035 URLs únicas do O Globo, 175.028 URLs únicas do Estadão e 128.396 URLs únicas da Folha. Tendo as notícias extraídas, a gente parte para a classificação utilizando esse modelo fraco do IPTC. Como que ele funciona? A gente utiliza o corpo da reportagem para extrair o embedding, e com o embedding a gente utiliza como input para o modelo fraco. O modelo fraco vai nos trazer quais são as classes mais próximas desse embedding desse corpo do texto jornalístico que a gente está observando. Tendo a extração dos labels do modelo fraco, a gente consegue pegar esses labels e aplicar com o LLM. Então, a gente tem um processo aqui em que a gente aponta para o LLM quais são as labels extraídas pelo modelo fraco e o corpo da reportagem, tendo a limitação, né, dos 4.096 tokens que o modelo que a gente utilizou utiliza. E como saída, o LLM devolve para a gente uma classificação baseado nos N tópicos que a gente escolheu do classificador fraco. Por fim, tendo a extração e tendo o label do LLM, a gente parte para extrair a DTM, que é o Dynamic Time Modeling. O Dynamic Time Modeling ele é uma das representações do BERT Topic. Então, o BERT Topic ele é uma pipeline em que ele é um processo de agrupamento de tópicos. Então, ele utiliza o Sentence BERT que a gente já tinha utilizado para criar um modelo fraco, e a gente utiliza os modelos de clusterização, que no caso seria o UMAP e o HDV-Scan, e a representação dele é por uma matriz de pesos TF-DF. Essa aqui é a representação de como que ele consegue extrair os dados através do tópico, né, através do tempo, em que ele consegue extrair uma representação única dentro de um espaço de tempo definido. E a pipeline do BERT Topic para extrair o DTM, a gente consegue extrair
a data de quando teve a ocorrência do tópico, o veículo, qual foi o label do IPTC, que esse tópico pertence, as palavras que estão vinculadas a essa data e a frequência em que elas apareceram durante esse período. Com a DTM, o nosso TBC-DTW ele utiliza o DTW como fonte de comparação. O DTW ele é um algoritmo que vai pegar duas sequências. Então, por exemplo, a sequência de um texto jornalístico A e o texto jornalístico B. Lembrando que esses textos jornalísticos são de jornais não idênticos, né? Então, o Folha ou o Estadão e assim por diante. E o objetivo é saber se eles estão alinhados. Se eles tiverem um alinhamento perfeito, isso quer dizer que eles são iguais ou muito parecidos. Quanto mais diferente for esse caminho perfeito, mais diferente as linhas temporais são e, por consequência, eles não são iguais, eles não são alinhados. Para fazer o Topic Based Bias Comparison with Dynamic Type Warping, a gente propôs esse algoritmo, que é o TBC-DTW, em que a gente parte de um somatório aqui de dentro, em que a gente vai aplicar a DTW do tópico 1 e aplicar todas e comparar com todos os tópicos 2. Então, a gente vai ter várias DTWs aqui e a gente vai ter um parâmetro N, que vai ser um parâmetro de qual é o tópico, dado o tópico 1 do jornal 1, quantos tópicos eu vou comparar desse tópico 1. Então, nesse caso aqui, para o nosso artigo, a gente usou N0, então a gente só compara um tópico do dataframe 2 com um tópico do dataframe 1. Então, eu varro todo esse dataframe 1, computo as DTWs e só utilizo o top N extraído por um algoritmo chamado Sentence Play, que extrai a similaridade entre o conjunto de palavras que foi passado da DTM1 com a DTM2. Essa aqui é a pipeline do TBC-DTW, então a gente utiliza como input as DTMs e como output a gente consegue extrair o veículo 1, então, por exemplo, o Globo, a Folha de São Paulo, a matriz DTW que foi apresentada acima e o alinhamento, que é o quanto que essas duas DTMs estão alinhadas e a qual tópico do IPTC isso pertence. Os resultados obtidos pelo LLM mais o KNN, a gente pode ver que, como são jornais com enfoque em política, obviamente que o LLM muito provavelmente também iria capturar informações sobre política também. Aqui um gráfico comparativo para a gente visualizar, né? Então a gente vê como o foco muito desses jornais são políticos, um enfoque aqui para o Estadão, que consegue tanto dar um enfoque maior para a política quanto para a economia, e a Globo tendo um enfoque maior do que as outras em arte, cultura, entretenimento e mídia, por ser uma indústria de novelas, filmes, séries, né? Então a Globo sai na frente nesse sentido dos outros jornais. E algo importante a se salientar aqui, né, como saúde, são termos que não foram muito encontrados pelo ChatGPT, e a mesma coisa também o crime, lei e justiça, foram os que tiveram menos relevância dos tópicos que talvez sejam mais relevantes para nós enquanto sociedade. Esse aqui é um exemplo do dataset extraído, né? Esse aqui é um exemplo do O Globo. Então, esse aqui a gente tem o título, o corpo, a data do jornal e a classificação do LLM. E aqui tem um exemplo, né? Então, aqui a gente está falando após 18 anos, sarampo volta a preocupar o Rio. Aqui é o texto completo da reportagem. Aqui embaixo a gente está falando sobre pandemia. Acredito que sarampo seja um problema de virose, né? Então, vírus pode virar um problema de pandemia, como a gente viu com a Covid, né? E a data de publicação é do dia 18 de 2018, do mês 7, dia 4. Esse aqui são alguns dos resultados extraídos pelo LLM. O nosso algoritmo TBC-DTW, ele consegue extrair o alinhamento entre esses jornais, né? Então, a gente pode ver aqui pelos box plots que esse aqui é com 50 vizinhos, então 50
números em cada grupo, então a gente tem que ter no mínimo 50 aparências de algum termo para criar um grupo, e a gente pode ver que um alinhamento da maior parte dos temas está perfeito, assim como no 5 aqui. A gente tem alguns casos específicos como saúde, que geram alguns outliers, e crime, lei e paz. E a gente pode ver aqui no detalhe, por exemplo, aqui como um box plot aqui separado, né, como a gente pode ver onde, como ele varia, né, de 0 até 1 só, e a distância, né, a gente pode ver a diferença entre quartis aqui, que ela tem uma distribuição linear. A gente pode utilizar aqui outros, como crime, lei e justiça também, para extrair. E a gente pode ver também que o gráfico muda, mas a distribuição continua uma distribuição normal. Se me permitem aqui, eu só vou apertar aqui 11 aqui, só para a gente conseguir ir navegando. Aqui, por exemplo, a gente pega as DTMs por palavra-chave, né? Então, o nosso algoritmo ele extrai as DTMs, eu acho que isso aqui é bem interessante, e a gente consegue extrair algumas palavras-chave. Então, eu selecionei o tópico do KNN mais LNM, que foi política, e eu pedi para ele me perguntar sobre Lula, né? E o que ele extraía dessas informações. A gente pode ver aqui que a gente tem várias informações aqui, como da Folha, do O Globo e do Estadão. E a gente pode ver aqui que os picos são muito parecidos. A gente consegue observar como a gente tem máximas muito idênticas. E isso é um indicativo, né, do nosso modelo estar capturando essas homogeneidades. Outra palavra-chave que a gente extraiu foi a palavra-chave Bolsonaro. A gente pode ver, né, como a gente inicia essa curva aqui também muito parecida, e a gente vê essas distribuições aqui com picos muito parecidos também, e com pontas também que conseguem mostrar, né, essas tendências ocorrendo através do tempo. Outra palavra-chave encontrada foi a palavra jato, né, em referência a Lava Jato. E a gente pode ver aqui como, nesse tema aqui, a Folha deu mais enfoque do que os outros jornais. O Estadão e o O Globo saíram muito mais parecidos aqui, tendendo a bem menos tópicos nesse sentido. Covid, a gente pode ver aqui o que indica essa curva alta aqui é a chegada a mudança, né, dos ministros. Então, como a mudança dos ministros foi impactante para o modelo, então a gente pode ver aqui como os jornais deram enfoque a essa mudança através do tempo aqui dos temas dos jornais, né? E a gente pode ver aqui, né, como a CPI, o nome dos ministros são muito citados por esses jornais, né? A gente consegue ver, inclusive, num gráfico aqui, em que a principal informação que a gente consegue obter aqui é saúde, né? Então, saúde, Mandetta, isolamento e coronavírus, que é o principal, e a gente consegue ver também como o peso da CPI dos ministros foi grande, tanto para o Globo, a mesma coisa que acontece para o Estadão, inclusive nas duas linhas temporais encontradas. A gente pode ver aqui, ó, Mandetta, saúde, Bolsonaro e o ministro Teixe. E a mesma coisa para a Folha, também dando enfoque para a mudança ministerial. Outra informação é sobre a Amazônia. Então, a gente consegue ver aqui como é importante a mídia aqui falando sobre desmatamento na Amazônia durante esse período de 2019. E Marielle, que a gente encontrou dentro do grupo de 50 palavras-chave mais próximas, só o O Globo aparece falando sobre a Marielle, né? E a gente consegue ver aqui as palavras que ele encontrou, né? Então, existem falam muito sobre o cargo dela, né, de vereadora, o Anderson, que foi assassinado junto, e dentre outras informações sobre o crime, né? Então, o Rony Lessa, que foi um dos criminosos que mataram a Marielle, e falando um pouco também sobre testemunhas, ouvindo testemunhas e tudo mais. Por fim,
O algoritmo ele extrai informações importantes para a gente no que se diz respeito à similaridade entre esses jornais impressos. Então, a gente consegue observar como as teorias marxistas influenciam na realidade, né? A gente pode visualizar por esses três jornais que existe uma certa hegemonia com relação ao que é passado, e isso também é um dos pontos de crítica do nosso modelo. A falta de heterogeneidade dentro dos dados não faz a gente avaliar esse modelo com tanta eficácia. Uma das soluções seria trazer outras fontes de notícias, como jornais televisivos, notícias de YouTube, rádio, e dentre outras informações. A gente também podia melhorar também as estratégias de avaliação. Uma das estratégias que a gente poderia mais uma vez, trazendo mais jornais antagônicos, né, como o Brasil de Fato e a Jovem Pan, que com certeza não falam a mesma língua em quesito de jornalismo, são editoriais bem diferentes. Um segundo teste que a gente poderia melhorar seria mudar o tamanho dos grupos e aumentar a quantidade de DTWs que a gente utilizou. No nosso caso aqui, a gente utilizou o parâmetro, a gente só compara um tópico com um tópico, a gente não consegue comparar um tópico com mais de um, por enquanto. Outra coisa seria trazer essa análise de dados para tentar encontrar tanto essa homogeneidade quanto essa heterogeneidade, e talvez trazer impactos de causalidade entre esses efeitos homogêneos e heterogêneos. Outra informação que seria envolver especialistas com esse tipo de modelo, junto com a avaliação do conteúdo extraído, né? Então, a junção, né, tanto de um profissional qualificado de uma área de jornalismo, de história, e com os resultados extraídos por esse tipo de modelo, podem ser de grande valia no futuro para avaliações mais profundas dos resultados obtidos. E é isso. Acho que eu tinha para falar é isso. É, obrigado, Daniel. Ricardo, você quer começar ou eu começo a arguição? Posso começar. Bom, eu acompanhei né, o trabalho, obviamente. Então, primeiro, parabéns, Daniel. Eu queria destacar alguns pontos positivos, né, e uns pontos em aberto, que acho que a gente tem que focar para melhoria, né, que você já conhece bem. Acho que de ponto positivo, né, até para ficar claro, né, para quem está assistindo, você teve aí que fazer uma coleta, né, de várias notícias durante anos e anos dos portais de notícias, né, aqui do Brasil. E ficou, né, acho, da apresentação, talvez uma slide inicial, que é uma definição mais simples do problema para quem está assistindo pela primeira vez, de que o que a gente quer ali é comparar o quão similares são os dois portais de notícia, né, Daniel? Isso. E dito isso, né, a gente precisa alinhar os tópicos que esses portais, que a gente consegue gerar dos portais. Se você rodar os modelos separadamente, cada um vai gerar tópicos diferentes, a gente precisa alinhar, e aí que surgiu a ideia do DTW, mas antes a gente precisava classificar no conjunto de referência de tópico, e aí que veio o IPTC. Então tem esses três grandes pontos positivos, né? O pipeline bem prático, eu acho que isso é uma coisa que você aprendeu a fazer muito bem, já sabia, né? E aprofundou aqui no MBA. A classificação, né, no IPTC sem ter dado rotulado, né, que é o caso ali do classificador mais fraco, e depois o alinhamento com uma modificação do DTW. E aí acho que os pontos mais fracos é a dificuldade de avaliar, né, Daniel? Depois é difícil de chegar lá na frente e falar, né, olha, sem viés, né, fazendo aí o trocadilho, e esse portal é de fato muito parecido com aquele, porque a gente não encontrou né, um portal muito diferente. E essa é a minha primeira pergunta, Daniel. Se você pudesse dar né, lógico que teve todo o problema de tempo, né, a gente conhece, mas se você pudesse voltar um pouquinho para trás e escolher uma outra forma de avaliação, o que que você faria hoje, né?
que o Pegando esses né, de trabalho futuro, dessas que você listou, o que que você escolheria em primeiro lugar aí para fazer? Acho que o primeiro seria trazer mais dados, assim. Acho que esse é o principal. A gente tentar mensurar o que você está falando de trazer dados que não sejam tão homogêneos, né? Por mais que a ideia seria encontrar essa homogeneidade, acho que para a gente medir se esse algoritmo ele é bom ou não, a gente precisa encontrar os efeitos heterogêneos primeiro. Acho que partindo disso, a gente consegue pegar as outras métricas e aplicar elas para ver o quão volátil é esse tipo de modelo. Então, a gente poderia, após esse processo de ter uma amostragem maior, a gente conseguiria necessariamente pegar esses parâmetros e melhorar. Mas acho que tudo se parte da amplitude dessa coleta, que é isso que você falou, né? A gente tem três fontes, né? Acho que o principal que a gente está entregando aqui é uma pipeline, né? Uma esteira que a gente consegue ter começo, meio e fim e ver, né, a representação desse tipo de modelo. Legal. Daqui em Dessa, diante, acho que esse seria o grande desafio. bacana. Pensando que foi um TCC bem assim, né, de implementação técnica, né, das coisas, lógico, tem toda a parte de avaliação dos seus módulos. O quanto que você já tem hoje de volume de dados, por cima, né, de cada portal, no geral, e o quanto você acha que é difícil de aumentar, por exemplo, se eu quiser colocar 2023, quanto tempo isso leva? Só para a gente ter uma ideia da escalabilidade do projeto, né, que pelo que eu entendi, a ideia é a gente continuar, né, com, colocando esse framework, inclusive, online, para as pessoas começarem a explorar e medir as mídias, né, o viés das mídias. A parte mais complicada desse tipo de modelo é a classificação com o LLM. O LLM ele é bem pesado. Acho que essa é a parte mais difícil, é a classificação dos tópicos para extrair, né, esse tipo de label aqui. Isso aqui é a parte mais lenta, vamos colocar assim. Não que seja complicado, mas é a mais lenta. Exige requisição, né? O LLM não é um tipo de modelo muito leve para ser utilizado, a gente depende de GPU, então acho que o grande desafio é tentar classificar. Hoje eu tenho 5 fontes de dados, então eu tenho hoje Super Notícia, O Globo, Folha de São Paulo, Estadão e Zero Hora. Essas são as 5 fontes que eu extraí. E eu só não extraí por conta do tempo de aplicação do LLM. Acho que é isso. Se a gente tiver mais tempo, a gente pode deixar, por exemplo, um crawler ad eterno disso rodando, por exemplo, e a gente ir fazendo esses processos em batch de classificação. Isso daria para ser feito, por exemplo. E aí isso seria muito menos custoso. Fora que, uma vez tendo toda a base histórica ingerida e já classificada, a gente não precisa refazer isso toda vez. Uma vez tendo esses embeddings, esses labels, a gente salva eles numa base de dados e reutiliza para os casos futuros. Então, esse processo seria feito uma vez só. A complexidade seria essa. E a complexidade maior é o tempo de execução. Acho que eu demorei para terminar de classificar todas essas 600 mil, vamos arredondar assim, notícias mais ou menos um dia. Tudo. Foram mais ou menos 8 horas cada fonte, Tá. chutando para Não, baixo. para mim tá razoável, né? 600 mil notícias em um dia, acho que parece escalável, né? Isso. Obrigado, Daniel, pela apresentação novamente, né? Parabéns aí pelo trabalho. Percebe que você foi aplicando, né, bastante conceitos aí do MBA para fazer esse framework. Eu fico na torcida de que a gente consiga pôr ele online para as pessoas brincarem no futuro, tá bom? Passa a palavra de novo aí pro Minatel, presidente da PUC. Daniel, parabéns, né, pelo projeto. É, sobre o TCC, a escrita, você tem uma boa escrita, né? Tá bem fluido o texto. Você utilizou diversas ferramentas, né? Tecnologia aprendida no MBA. E isso faz o TCC ficar bastante válido, né? Eu queria fazer só algumas observações sobre o texto, né? Para aprendizado futuro, assim. E depois gostaria de fazer uma pergunta. Só queria fazer uma observação na parte de espaços, né? Tipo, tem espaços muito grandes entre as figuras e o texto, principalmente na parte de resultado, né? Então fica meio feio assim no TCC, né?
A outra coisa, uma sessão que me incomodou um pouquinho assim foi a parte de medida do viés na mídia, né? Você fala bastante, fala de bastante problema, mas só que em nenhum momento você fala como que é calculado esse viés, né? Daí você fala que está faltando muita coisa, daí você sempre vai colocando coisa, mas em nenhum momento você dá um exemplo de como que é feito, né? E é uma sessão inteira que eu acho que era uma sessão bastante importante do trabalho e não tem nenhuma citação, né? Tipo, você vai colocando problemas em cima de problemas, daí não tem nenhuma citação e no final, tipo, parece que a sessão não terminou, né? Porque sei lá, dá a sensação de que você vai definir o que que é viés midiático ali, mas só que não tem uma definição meio que formal durante o texto, né? Durante todo o seu TCC você fala muito de viés, só que fica aquela sensação que, tipo, você está utilizando a palavra, mas em nenhum momento ela foi definida de forma formal, assim, para falar assim, não, o viés que ele está querendo dizer aqui é esse viés, não um viés, porque existem inúmeros tipos de viés, né? Então, eu Isso. senti falta dessa definição, né? E eu tive um pouco de dificuldade de analisar os resultados, né? Verificar os resultados. E eu sei um pouco, né? Porque eu também trabalho com viés em aprendizagem de máquina, e eu sei o quão difícil é quantificar o viés, né? E a pergunta que eu gostaria de fazer é meio que em cima disso, né? Você utilizou palavra-chave de tópicos para definir se existe viés ou não entre duas notícias, esse tipo de coisa. Que nem se a gente pegar uma notícia de política, né? Se você pegar as palavras-chave, essas palavras-chave elas vão ser parecidas, né? Você acha que é uma boa escolha a utilização de palavras-chave? Não seria, assim, para um futuro, utilizar análise de sentimento para verificar determinada notícia a mesma notícia, um jornal ele mostrar de uma forma negativa ou positiva, não seria uma forma melhor de quantificar o viés nesse caso? Eu gostaria que você Legal. falasse um pouco sobre isso. Acho que a sua dúvida vem pela minha falta de esclarecimento do que eu vejo como viés. Que eu conseguindo explicar para você o que eu tento trazer como viés, a gente consegue extrair uma, uma resposta melhor para o seu problema. O viés que eu estou tentando trazer aqui é o viés ideológico. Então, a gente está tentando entender o quão alinhado ideologicamente esses jornais são. O que a gente traz com esse Blockspot aqui e com o TBC-DTW é esse alinhamento ideológico. O alinhamento ideológico ditado por Gramsci, por Marx, por Engels, ele é um alinhamento dito pela forma em que a classe hegemônica conversa para com a sociedade. Então, essa forma de representação, ela pode ser extraída pelo Bertop com o DTM. Então, o que o Bertop e o DTM vai extrair são as representações dessas palavras dentro desse conjunto de textos que a gente conseguiu extrair. Por conta disso, aí eu não fiz uma análise de sentimentos, porque acredito que ideologia não vem calcada em sentimento. A ideologia ela vem calcada em teoria, em como a gente expressa isso dentro do nosso cotidiano. E todo texto ele é imbuído de ideologia, independente de essa ideologia ser pró-capital, ser pró-comunismo, ser pró o que for. Esse texto ele é sempre imbuído de uma ideologia. E por conta disso, o que a gente está tentando mostrar aqui com esses botsplots é que esses jornais, esses três jornais, eles têm esse alinhamento ideológico no sentido das palavras próximas. Enquanto essas palavras próximas, elas se encontram em cada um dos temas. E, por assim dizer, a gente pode pegar um exemplo cotidiano. Vamos pegar agora o que foi o que está sendo essa guerra entre a faixa de Gaza e a Palestina, né? Se a gente for pegar como os veículos de mídia hegemônicos compartilharam esse tipo de notícia e a gente for ver como, por exemplo, o Brasil de fato noticiou isso, o Brasil de fato deu muito mais espaço, por exemplo, para mídias como o FEPAL, como a Frente Palestina, do que as mídias hegemônicas. As mídias hegemônicas deram no máximo 1 minuto, 2 de tempo de tela para esse tipo de pessoa falando. E isso, querendo ou não, é uma forma de você propagar a sua ideologia dentro desse tipo de veículo de informação, porque são veículos de massa, né? E a gente está falando
milhares de pessoas que vão consumir esse tipo de conteúdo e vão tomar suas conclusões com base nesse tipo de informação do jeito que ela é passada. Então, acredito que o não uso de análise de sentimentos foi por conta da minha ideia de concepção do que eu queria analisar de viés, que é o viés ideológico, e acho que isso responde sua pergunta e, inclusive, o seu questionamento anterior. Acho que essa parte tem que, não sei se você vai continuar o mestrado, se vai continuar a pesquisa em relação a isso, tem que deixar bem definido, né? Porque a parte, a escolha do tema é um viés, né? Tem o viés do algoritmo, tem o viés dos dados, então tem muito tipo de viés, né? Então deixar bem explícito o que é o viés e por que você está querendo analisar aquele tipo de viés, eu acho que ajuda bastante o leitor na hora de, de ler a sua proposta, seu trabalho. Acho que de pergunta, assim, a parte técnica, assim, não tem. Era mais essa discussão do viés. Acho que o objetivo final é chegar lá, né? Chegar no comunismo, né? Acho que é isso. O objetivo final que eu tenho como vontade de vida é essa. Acho que se a gente quiser colocar aqui eu expressando a minha vontade, né? Isso aqui para além do que isso aqui que eu venho escrevendo, né? Tudo isso aqui que eu venho tentando buscar é tentar chegar num horizonte em que a gente possa compartilhar ao invés de individualizar os problemas. Então, acho que é isso. A proposta vem muito também com relação ao meu ideal de vida. É isso aí. Parabéns pelo projeto. Ô, Ricardo, eu crio uma sala no Google Meet para a gente fazer a deliberação. Tá legal. Você vai me mandar aqui no chat? Já foi no Eu e-mail. mando, acho que no WhatsApp, acho que fica melhor, né? Que Beleza, combinado então. Daqui a pouquinho daí a a gente gente volta. vai sair um pouquinho, Daniel. Daqui uns 5 minutos a gente volta. Beleza? Tá bom. E aí eu fico no aguardo? Fica no aguardo, que daqui a pouco a gente entra de volta aqui na sala. Tá bom.